Imagine um foguete com um estilo de motor que funcionaria perfeitamente sem perder a performance tanto a nível do mar quanto no vácuo do espaço. Agora se pergunte, isso é possível? Bom, sim, é perfeitamente possível. O motor Aerospike é considerado o santo graal dos motores pelos engenheiros aeroespaciais. Só que por muitos anos essa tecnologia ficou adormecida, pois nunca tivemos as ferramentas necessárias para torná-la realidade. Só que isso, meus amigos, está prestes a mudar. E não é graças a bilhões e bilhões de dólares gastos ou equipe massiva de engenheiros trabalhando sem parar. Os responsáveis por esta façanha são apenas duas pessoas. No vídeo de hoje, vamos investigar este estranho motor. Afinal de contas, que tecnologia é essa? Ele foi feito por humanos, por IA ou por tecnologia alienígena? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Como diz o Elon Musk, a melhor parte é nenhuma parte. E é justamente isso que a LEAP 71 está fazendo com seu modelo de motor Aerospike. Imagine um motor de bloco único, literalmente impresso em 3D, onde a única coisa que você teria que fazer é conectar os cabos e as mangueiras para ele funcionar. Por incrível que pareça, a LEAP 71 não é uma empresa de foguetes. Segundo o que consta em seu próprio site, eles se definem como os pioneiros no campo da engenharia computacional, onde em vez de desenhar peças individuais, o foco está em programar o conhecimento técnico para que o computador gere as máquinas de forma automatizada e otimizada para manufatura aditiva ou impressão 3D industrial. No coração da empresa está o Neuron, um modelo de engenharia computacional de grande escala. Diferente de IAs geradoras de texto, por exemplo, o Neuron trabalha de forma estritamente determinística, baseando-se em leis da física, termodinâmica e restrições reais de fabricação para criar geometrias funcionais prontas para testes. Com sede em Dubai, Emirados Árabes Unidos, eles trabalham com clientes em todo o mundo. E no centro do negócio está basicamente o casal Josephine e o Liam. Liam é um engenheiro de software com muitos anos de experiência no mercado. Já Josephine é um engenheiro aeroespacial que trabalhou por muitos anos na Fórmula 1, incluindo no carro com o qual Lewis Hamilton conquistou um de seus campeonatos mundiais. Juntos, eles fundaram a LEAP 71 em 2023. Já adianto para vocês que essa tecnologia não é de aliens, mas convenhamos que se parece muito com as de alguns filmes de ficção científica. O modelo Neuron é quem está por trás da fabricação desses motores, e ele é comumente associado à IA. Só que não é bem assim, existem algumas diferenças. Por exemplo, imagine que sou um leigo, e você me ensinaria a andar de bicicleta da mesma forma como uma IA típica é treinada. Você não explicaria nada, apenas me mostraria milhões e milhões de horas de pessoas pedalando. Eu tentaria copiar o que vejo e toda vez que caísse, me machucaria. Com o tempo, aprenderia o movimento que, normalmente, funciona para não cair mais, sem mesmo jamais entender o porquê. O Neuron é diferente. Ele não aprende observando exemplos. Ele sabe como a gravidade atua, como o efeito giroscópico das rodas gera estabilidade, como a força aplicada nos pedais se transforma em tração e quais leis da dinâmica e do equilíbrio são necessárias para manter o movimento. Com base neste conhecimento, ele consegue deduzir exatamente como a bicicleta deve ser conduzida e equilibrada, mesmo que nunca tenha visto uma antes. Bom, só que o Neuron não pode montar em uma bike e sair pedalando por aí, porque não tem mãos e nem pés.
Só que ele pode projetar, por exemplo, motores de foguete extremamente funcionais. Imagine que eu quero construir um motor. Para começar, preciso escolher o tipo de foguete. Os foguetes podem usar motores de propelente líquido, que utilizam combustíveis líquidos, ou motores de propelente sólido, que utilizam combustíveis sólidos. E há também os foguetes com os motores híbridos, que utilizam as duas tecnologias. Bem, digamos que escolhamos um motor de propelente líquido, porque podemos controlar o empuxo e até desligá-lo em pleno voo. O próximo passo é escolher o propelente. O oxigênio é o, digamos, oxidante base de todos os motores na indústria, enquanto que o combustível varia bastante, só que o mais comum é o querosene RP1, pois é fácil de obter e mais fácil de manter em estado líquido. Nosso próximo passo é escolher um injetor. Ele é responsável por introduzir e misturar os propelentes dentro da câmara de combustão. Eles não podem se misturar antes disso, caso contrário, você terá uma bela explosão. Bom, a próxima etapa será escolher uma câmara de combustão e uma tubeira para aproveitar ao máximo os gases produzidos pela queima. Podemos optar por um bocal padrão, que é fácil de construir e foi amplamente testado ao longo de muitas décadas, só que o seu único problema é que são necessários um estilo para o nível do mar e outro para o vácuo do espaço. Não tem como usar um único modelo de tubeira durante todo o voo, porque a diferença de pressão interfere diretamente no rendimento do motor. Logo, é necessário tanques de propelente separados e 2 estágios ou mais. Bom, podemos escolher também o estilo Aerospike, que se adapta melhor às diferentes pressões atmosféricas. E em tese, o foguete necessitaria apenas de um único estágio e de um único conjunto de tanques. Só que o motor Aerospike é extremamente difícil de fabricar e ainda mais difícil de resfriar. E é aí que entra o Neyron. Por exemplo, quando o oxidante e o combustível entram em combustão, atingem temperaturas superiores a 3.000 graus Celsius. Esse número é mais do que o suficiente para derreter qualquer metal, levando ao colapso, por exemplo, a câmara de combustão. Para evitar este problema, muitas estratégias são adotadas, sendo a principal conhecida como resfriamento regenerativo. A ideia é fazer com que o combustível extremamente frio passe pelas paredes das principais partes do motor para resfriá-lo. E este é justamente um dos grandes problemas que o motor Aerospike nunca conseguiu resolver, por causa da sua complexa geometria de canais de resfriamento. Para resfriá-lo, é necessário usar os 2 propelentes, e como sabemos, o oxigênio, apesar de ser extremamente frio, as suas propriedades não são nada amigáveis para resolver esta questão. A LEAP 71 começou projetando pequenos motores que utilizavam oxigênio líquido e querosene. Eles experimentaram diferentes materiais para a construção desses motores. Um deles foi o alumínio, que derrete a aproximadamente 660 graus Celsius. Utilizaram também o Inconel, uma liga metálica especial capaz de suportar temperaturas de até cerca de 1.400 graus Celsius. E testaram também o cobre, já que o cobre é excelente na condução de calor. Além dos materiais, a equipe avaliou diferentes níveis de empuxo, diversos tipos de injetores e múltiplas arquiteturas. Todo este trabalho teve um objetivo bem específico: coletar dados reais dos testes e alimentá-los no Neyron, tornando o sistema cada vez mais inteligente e capaz de projetar motores melhores. Só que a tecnologia não é perfeita, e como vocês podem ver, em um dos testes a queima está com a chama verde, e essas chamas são resultados da queima do cobre, ou seja, do próprio material do motor. O motor não foi destruído, mas tiveram que encurtar o teste porque uma pequena parte do Aerospike não estava sendo resfriada adequadamente. O melhor resultado da empresa foram 11 segundos de queima utilizando um modelo movido a oxigênio e querosene RP1. Atualmente eles estão focando em modelos mais otimizados, utilizando o oxigênio e o metano. E vale lembrar que a empresa também imprime e realiza testes com os modelos tradicionais de tubeira.
Talvez muitos possam já estar reclamando. Ah, mas esses motores só produzem 5, 10, 15, 20 kN de potência. Isso não dá para nada. E realmente vocês têm razão. Essa potência é bem baixa e no máximo moveria alguns pequenos satélites no espaço. Só que vocês têm que entender que a empresa foi criada em 2023. E apesar do sucesso, eles não são empresa de foguetes, e sim de software. E basicamente tem apenas 2 pessoas. O que temos que levar em consideração é o potencial da coisa. Imagina você imprimir um motor extremamente eficiente em questão de horas. Imagina o custo com pesquisa e mão de obra que você não iria economizar, sem falar no tempo gasto e na margem de aprendizado. Isso é algo, meus amigos, extremamente disruptivo. O Raptor 3, por exemplo, está há mais de 10 anos sendo aperfeiçoado. Imagina o quanto a SpaceX já gastou neste processo. E não é só isso. A LEAP 71 vem fechando parcerias com várias empresas especializadas em impressão 3D industrial por todo o mundo. Recentemente, eles anunciaram que, em conjunto com a chinesa HBD, sediada em Xangai, imprimiram o maior motor de foguete Aerospike do mundo, o motor XRA-2E. Ele foi impresso em uma liga à base de níquel e cromo, um Inconel 718. E ainda, segundo eles, este motor será capaz de produzir 20 toneladas de empuxo, terá 1 metro de altura, 120 kg e será movido a metano e oxigênio líquido. E ainda, segundo eles, a empresa HBD imprimiu o motor em bloco único em um tempo recorde de 289 horas de construção contínua, utilizando a impressora HBD 800, uma das maiores impressoras de fusão em leito de pó metálico do mundo. A ideia é usar 5 desses motores para equipar a nave reutilizável D2 Cargo do futuro foguete Oryx dos Emirados Árabes Unidos. Quem sabe eu não possa fazer um vídeo sobre este projeto no futuro. Bom, se o XRA-2E entregar o que promete, eles vão estar no patamar de um dos motores mais eficientes do mundo na sua relação TWR, ou empuxo-peso. Pedi para o Grok fazer essa tabela de comparação, levando em consideração os motores RVAC da SpaceX. A relação empuxo-peso do XRA-2E ficaria um pouco mais abaixo que o Merlin do Falcon 9 e do Raptor 3 do Starship. Só que ele é muito mais simples de construir, muito mais barato, mais leve e menor, o que impacta diretamente no projeto final do foguete. Sem contar que, por ser um estilo Aerospike, os 2 estágios se tornam muito mais fáceis de construir e serem integrados, além de ser perfeitos para projetos reutilizáveis, principalmente de segundos estágios. E devemos levar em consideração que este deverá ser o projeto base a entrar no mercado. A margem para melhorias de outros futuros modelos é extremamente grande. Vamos finalizar este vídeo, meus amigos, deixando aí no ar o seu outro grande projeto, o motor XRB-2E. Ele é um modelo mais tradicional de tubeira, e a promessa é entregar 200 toneladas força, um verdadeiro monstro impresso em um bloco único, algo realmente fora da curva. Só que este projeto ainda é bem embrionário. Por isso, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre a LEAP 71, não esquece de apoiar o nosso canal se tornando um membro aí no botão do lado inscreva-se. Não esquece do like e de logo na sequência clicar no botão hypar. E não esquece, vai comprar absolutamente qualquer coisa no Mercado Livre, Shopee ou na Amazon, utilize os nossos links na descrição ou no primeiro comentário fixado. Ajude o nosso humilde canal. Tamo junto sempre.